CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06, está começando o CBN Esportes desta segunda-feira. Bom dia! Segundona, 2 de junho de 2025, uma segunda com toda a repercussão de Série C de Campeonato Brasileiro, Série A, Série D de dado também, porque a nossa região está fazendo bonito com a Inter de Limeira, basquete, ou seja, muitas informações para você. Então vamos começar com a LBF. As meninas do Basquete Campinas encerraram a participação na Copa LBF na 4ª colocação. Em 2 jogos no fim de semana foram 2 derrotas em São Luís. No sábado, o tropeço foi para as donas da casa, o Sampaio Correia, 59-47. No domingo, na disputa do 3º lugar, a derrota foi para o Corinthians, 64-59. Campinas agora volta a pensar na LBF e quarta-feira recebe o Maringá às 7h30 da noite no ginásio do Tênis Clube. Ao meu lado ele, Antônio Lupe, já se preparando porque hoje à noite tem Macaca contra o Ipiranga. Lupe, bom dia. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Começar desejando também uma excelente semana pra todo mundo. Um novo mês, Lupe, um novo mês, hein? Tá acabando, hein? Passa rápido. É logo ali. É logo ali. Já fizemos a curva para o segundo semestre, né, Carlão de Freitas? É verdade, já estamos chegando já. Falta julho, né? A partir de julho é o segundo semestre, né? Pra alguns é julho, pra outros é junho, até hoje a gente não sabe, mas o que importa é que hoje tem a Ponte Preta em campo, a Macaca, que continua líder da Série C, mesmo sem ter entrado em campo, pode ampliar a vantagem, aquela gordurinha na principal posição da Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, o duelo é contra o forte time do Ipiranga, da cidade de Erechim. O técnico Alberto Valentim deve mudar o esquema tático da Ponte Preta para jogar em casa com o apoio da torcida. Dudu retorna e Serginho também pode ser uma das novidades no time titular da Ponte Preta. Já a gente também vai ficar de olho no adversário com as informações do Ipiranga. É, que tem gente conhecida sim do futebol brasileiro, já o de olho no adversário. E o tênis, hein? João Fonseca está fora no simples masculino de Roland Garros. No sábado pela manhã, o brasileiro não conseguiu ser páreo para Jack Draper, 5º cabeça de chave, número 5 do mundo. Perdeu por 3-0, as parciais 6-2, 6-4 e 6-2. A partida foi válida pela 3ª rodada. E direto de São Paulo, aliás, em que rodada para os grandes do nosso estado. Rodada do Campeonato Brasileiro não foi nada boa. Ninguém venceu. A não ser as equipes do interior, o Red Bull Bragantino fazendo bonito, o Mirassol também, mas os 4 gigantes, todos eles tropeçaram. Gabriel Dudziak. O Palmeiras perdeu para o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão e caiu para a 4ª posição no Campeonato Brasileiro. A derrota do Alviverde ocorreu principalmente pelos 2 gols sofridos nos primeiros 4 minutos de jogo. O Santos também perdeu 1-0 para o Botafogo, em partida marcada pela expulsão de Neymar por um 2º amarelo após o atacante colocar a mão de propósito na bola para tentar fazer um gol. Já o Corinthians finalizou bastante, mas ficou no 0-0 com a vitória em casa. Neymar, o Santos fazia um bom jogo, hein? Neymar jogava razoavelmente bem, apesar do nervosismo, brigando com todo mundo, com companheiros, com a torcida do Botafogo, e o Peixe perdeu para o Fogão por 1-0, gol de Arthur. E Fórmula 1, australiano Oscar Piastri da McLaren conquistou ontem a primeira vitória no Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. Largando na pole position, o piloto liderou a prova de ponta a ponta e garantiu uma dobradinha com o companheiro de equipe Lando Norris. Charles Leclerc da Ferrari completou o pódio em 3º lugar. Enfim, o Guarani ressurgiu. Fora de casa, venceu o Retrô por 2-0 com boa participação de Isaac, que a gente pega tanto no pé. E o Bugrão está fora do Z4, Lupe. Fora do Z4. O Guarani saiu da zona do rebaixamento
após a vitória por 2-0 em cima do Retrô, na Arena Pernambuco, no último sábado. Além da vitória, o Guarani colocou fim a uma sequência de 3 jogos sem saber o que era vencer. Agora, período longo de preparação. O Guarani só volta a jogar daqui a 15 dias, aproximadamente, dia 15 de junho, contra o Itabaiana. Confronto direto. O jogo acontece no Brinco, mas até lá, tempo ideal para o técnico Marcelo Fernandes corrigir alguns erros e colocar as caras novas, até porque a janela está aberta e 3 atletas já foram contratados pela diretoria do Alviverde. O Guarani num outro momento, vivendo um outro cenário dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje tem futebol feminino. As seleções de Brasil e Japão vão se enfrentar em mais um amistoso de futebol feminino. Desta vez o duelo vai acontecer aqui em Bragança Paulista, no estádio Cícero de Souza Marques, às 8 da noite. Esse é o segundo encontro entre as equipes na data FIFA. Sexta-feira passada, a seleção brasileira venceu as japonesas por 3-1 lá na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. Os gols foram de Dudinha 2 vezes e Caroline. E direto do Principado de Itu, Fábio Chaib, enfim, chegou a segunda-feira com muitos sorteios, está da maneira que você gosta. Tem Copa do Brasil, tem Copa Libertadores, brasileiros envolvidos. Fabião, bom dia, boa semana. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Hoje é dia do torcedor ficar de olho nas bolinhas, viu, Carlão? É dia de conhecermos os caminhos dos times em 3 competições, o afunilamento das Copas. Daqui a pouco, a partir do meio-dia, em Luque, no Paraguai, primeiro tem um sorteio das 8avas da Copa Sul-Americana. Um brasileiro já está garantido nessa fase, o Fluminense. Lembrando que antes das 8avas, teremos os play-offs que indicarão 8 times que jogarão as 8avas, entre eles 4 brasileiros: Bahia, Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio. Na sequência, é o sorteio das 8avas da Libertadores da América. Os times do pote 1, entre eles Palmeiras, São Paulo e Internacional, enfrentarão os times do pote 2, onde estão Flamengo, Fortaleza e Botafogo. Já às 3 da tarde, no Rio de Janeiro, nosso sorteio doméstico. Conheceremos os confrontos das 8avas de final da Copa do Brasil. 16 times sem restrição, que poderão pegar qualquer adversário, viu, Carlão? Hoje, pra quem gosta de sorteio, o Fábio Chaib é um fanático por sorteio. Gosta da bolinha? Será que vai ter bolinha gelada, Fabião? Não temos como provar, não é? Mas sempre tem alguma coisa diferente. Vamos lá. E pra quem está fora desse contexto, espera muitos clássicos aí, tanto em Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 99186-9070. 99186-9070. E nas carrapetas hoje, ele que estará em Moisés do Carelli encarando o frio, mas torcendo pela macaca, Valmir Bortoleto. E a moça dos streamings, dos efeitos especiais, a moça online é ela, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito.
11h15. Segundou, Thaís, a semana longa pela frente e o trânsito aqui em Campinas e região. Bom dia! Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Uma ótima semana para nós. Olha, quem segue ali pela Lix da Cunha ainda está bastante carregado. Houve um acidente sentido centro, na aproximação da estação de transferência Anhanguera. Teve um engavetamento envolvendo 4 veículos, uma vítima ali feminina por volta dos 70 anos. Ela foi encaminhada para o Hospital Santa Teresa e os veículos estão aguardando remoção. Então, o motorista tem que redobrar a atenção por lá. No sentido oposto também tem lentidão, próximo ali à estação até a Anhanguera. Quem segue pela Marechal Rondon, trânsito fluindo bem nos 2 sentidos, apesar de ter trecho de obras ali próximo à Pedreira, motorista não encontra dificuldades. Quem segue pela Avenida Francisco José de Camargo Andrade, reduz a velocidade na saída da rua Dona Rosa de Guzmão, sentido Castelo, no sentido Guanabara, trânsito fluindo bem. Avenida Luiz Ismânio tem lentidão na chegada à Avenida Brasil. Quem segue no sentido Praça Tiro de Guerra vai fazendo um bom caminho, não encontra dificuldades. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h17. Consórcio de carro ou imóvel sem juros, com planejamento e no seu tempo. Simule em embracon.com.br. CBN Esportes Campinas. 11h17, Antônio Lupe, vamos Sim. dar as saudações aí ao nosso ouvinte. Né? O povo quer falar, quer participar, quer nos ajudar a fazer o CBN Esportes através do 99186-9070. Eu não sei se você sabe, mas o ouvinte, ele também faz parte do CBN Esportes. Faz. Ele faz o nosso programa literalmente acontecer. Sem dúvida. Então vamos às mensagens. Aliás, milhares de mensagens, Bora hein? lá. Chegando a todo momento. E eu começo com o Rodrigo Pupo, Boa. nosso ouvinte de cadeira cativa. Grande, Ele Rodrigão. manda o seguinte: não sei o que foi mais emocionante no final de semana. Se foi o jogaço entre PSG e Inter de Milão ou a homenagem da torcida francesa ao Nossa, técnico Luiz Henrique em razão da morte da filha Xana. Foi realmente um espetáculo à parte. Abraços a todos. Olha, Pupo, eu já tenho o meu voto. A homenagem que Nossa. foi feita à filhinha Nós que estávamos, infelizmente partiu, né? Nós estávamos aqui trabalhando no jogo do Guarani, mas o monitor número 6, ele estava 6 ligado na final da Champions, e no momento em que o bandeirão foi esticado, realmente, nossa, arrepiou tudo, rapaz do céu, que emocionante. Oi, Chay. Só para deixar o ouvinte bem informado, quem não sabe da história, né? A Xana, filha do Luiz Henrique, faleceu há 6 anos, né? Vítima de câncer nos ossos. Nossa. Mas lá em 2015, quando o Luiz Henrique treinava o Barcelona, foi campeão contra a Juventus, tem uma cena emblemática no meio-campo, ela fincando a bandeira do Barcelona no meio-campo depois da vitória, e essa cena foi revitalizada agora na bandeira também, com a bandeira do PSG, uma cena entre a Xana e o Luiz Henrique, né? Muito emocionante mesmo, cara. Boa, Fabião. O nosso ouvinte tá aqui, o Emerson, mandou aqui Dias, Isaac voltou a jogar bem, o Bugre venceu? Isso. Vai chover a semana inteira. Tá rindo demais. Bom dia, deixa eu ver esse daqui, bom dia. Opa, esse aqui não é pra gente. Wagner de Hortolândia, bom dia pessoal do CBN Esportes, Carlão, Lupe e Scheibe. Depois de sábado, ainda dá pra algum brasileiro no Mundial de Clubes? E parabéns pela aula de futebol do PSG. É o Wagner de Hortolândia. Eu já tenho a minha opinião e eu mantenho. Dificilmente os times brasileiros vão conseguir chegar aí às fases finais. Palmeiras e Botafogo estão nos grupos mais difíceis, pelo menos na minha opinião. Flamengo e Fluminense têm possibilidade de avançar da primeira fase. Eu também, eu acho muito difícil. De repente, o passar de fase, eu creio que pode até acontecer, né? No caso do Palmeiras, o Flamengo tá num grupo em que é provável que passe. O Botafogo já tá numa enrascada, né? E o Fluminense também pode até passar. Mas chegar à fase quartas de final, semifinal, eu acho pouco provável. Pode acontecer, gente, estamos falando de futebol.
vai ser um jogo só, né, a fase eliminatória. Então, aquele dia perfeito, tal, mas dentro do que os europeus têm apresentado, né, essa diferença técnica, essa diferença gritante que hoje tomou conta do futebol mundial, é pouco provável que uma equipe brasileira chegue aí pelo menos a uma fase semifinal da Copa do Mundo de Clubes. E tem mensagem de áudio também. Bora Torcedor lá. tá pé da vida com o Neymar. Vamos ouvir. Bom dia, meus amigos da CBN. Aqui quem fala é o Adilson de Campinas. E o menino Ney, hein? O que aconteceu? Eu acho que, na minha opinião, ele vai ser sempre o menino, sempre o moleque. Não vai amadurecer nunca. Coitado do santista que acreditou nesse cara. Pra mim, o Neymar não joga nem no meu... Não tá escalado nem no meu time de futebol de botão. Um abraço a todos vocês. Valeu, um abraço. Neymar já é assunto, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? E também tem um recado pra você, Carlão. Bora! Bom dia, Carlos de Freitas. Vai zicar hoje também? Abraço, Gramário. Bom trabalho. Ei, Gramário, não, zicar não, mas aquela chamada de atenção, sem dúvida alguma, até porque contra o Brusque, a Ponte defendia a liderança do campeonato e deu no que deu. Então, o sinal de alerta sempre tem que estar ligado, Gramário. A Ponte Preta, ela é um combo de emoção. Para encerrar esse primeiro giro de participação do ouvinte aqui no CBN Esportes, bom dia, galera, tudo bom? O último jogo do craque Gé pela gloriosa Macaquinha é o Ricardo que faz a pergunta lá do Jardim Miriam de Campinas. Já tem mais participações aqui no CBN Esportes. Boa, Antônio Lupe, 11h22, vamos para a capital então? Vamos lá com o Gabriel Dudziak, porque a gente tem que falar muito sobre a situação do Santos, do Neymar, né, a derrota do Palmeiras ontem lá em BH, o Corinthians, o momento político chegou no vestiário, tanto é que o Garro já deu entrevista sobre isso, e o Tricolor lá na Boa Terra perdeu para o Bahia. Dudziak. O Palmeiras entrou em campo no Mineirão contra o Cruzeiro pensando em vencer para retomar a liderança do Brasileirão, mas com 4 minutos de jogo a equipe já perdia por 2-0 graças a gols de Caio Jorge. A reação palmeirense ficou para o segundo tempo e, embora a equipe tenha criado algumas boas chances, só foi capaz de marcar um único gol, com Alan, já aos 41 da etapa complementar. Com a derrota, o Alviverde ficou na 4ª posição do campeonato e o técnico Abel Ferreira reconheceu os méritos cruzeirenses na partida. É muito difícil dar-te respostas quando tu em 3 minutos sofres 2 gols de bola parada e depois tens que ir atrás do resultado, mas concordo contigo, sim, o Cruzeiro marcou muito alto, o Cruzeiro foi muito competitivo e foi melhor, não? Na Vila Belmiro, o Santos queria emendar a 2ª vitória seguida para sair da zona de rebaixamento. A equipe começou bem contra o Botafogo e apenas os erros de finalização impediram o Peixe de abrir o placar. Na reta final da partida, os santistas foram às redes, mas foi com um gol de mão proposital de Neymar. Como já tinha um amarelo, o camisa 10 foi expulso pelo 2º cartão e pouco depois Arthur marcou para o Botafogo, determinando a vitória por 1-0. Um resultado injusto na visão do técnico santista Kleber Xavier. Pelo volume, pelas oportunidades que a gente criou mais perto do gol do que o Botafogo, como eu falei, acho que não me lembro de uma chance do Botafogo, né? A não ser do gol. O Corinthians também jogou. Em casa contra o Vitória, o Alvinegro dominou a posse de bola desde o princípio e criou boas chances, sobretudo no segundo tempo, quando o Rodrigo Garro entrou no time. O problema foram as finalizações corintianas, que impediram a equipe de fazer gols, resultando em um 0-0 frustrante. O treinador Dorival Júnior, no entanto, insistiu na retórica de que a equipe vem evoluindo. Nós não temos sofrido nas partidas, temos tido momentos assim oscilantes nas fases de construção e finalização, que ainda podem melhorar consideravelmente, mas de um modo geral eu sinto que a equipe vem crescendo. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Vamos lá, gente. Acho que os assuntos mais relevantes com relação aos grandes é a situação do Neymar, a perda da liderança do Palmeiras e o Corinthians, esse momento político. Aliás, um vexame, né? Meu Deus do céu, virou caso de polícia o Esporte Clube Corinthians Paulista. Ô Lupe, Fabião, hoje a gente aqui pela manhã na redação nós falávamos um pouco sobre o Santos, né? Sobre o Neymar. Acho que a minha opinião com a do Lupe se encaixou. Tirando a parte, a emoção que o Neymar leva, né? É um cara, sim, controverso. Mas eu acho que enquanto o Neymar esteve em campo, o Santos fez um bom jogo. Verdade.
O Santos merecia até uma sorte melhor na partida. O Neymar, apesar do nervosismo, apesar da ansiedade em querer mostrar, em querer participar, ele também fazia um jogo ok, ajudava o Santos, era um cara muito participativo. Eis que veio a expulsão e tudo mudou, Lupe. E o Neymar, nas redes sociais, ele fez uma crítica à arbitragem, alegando que a falta que ele fez no primeiro amarelo não era para cartão. E depois ele pediu desculpas ao torcedor do Santos pelo gol de mão e lógico que ali sim ele merecia ser punido com o cartão amarelo, como já tinha tomado no primeiro tempo, acabou expulso. O Neymar, ele tava ajudando muito. Ele com o Roleiser, eles fizeram uma dobradinha muito legal. Foi o Roleiser que deu aquela chapada, né? Que o John pegou. Foi. Nossa, ali era caixa, velho. Não, foi o Barreal. Isso. O Santos, primeiro ele se assustou com o Botafogo. O Botafogo teve mais posse, mas em nenhum momento assustou o gol defendido pelo Brazão. E aí depois, o Neymar, ele tava um pouco com medo também. Pelo menos eu tive essa sensação de ter uma nova lesão. Sim. Então ele, aos poucos, ele foi cortando caminhos no campo. Sim. E uma hora encaixou. Só que aí veio a expulsão. O Botafogo é um time que tem talentos individuais muito bom e o Arthur acabou marcando o gol quando já tinha o jogador do Botafogo a mais em campo. Mas assim, acho que a gente pode questionar esse fato do Neymar ter colocado a mão na bola de propósito, porque o desempenho dele até o momento da expulsão em campo era ok. Eu também não, eu não vou compartilhar, porque o pessoal, ele vai muito, né, na situação do Neymar, tá, vamos arrebentar o Neymar no meio. Gente, eu também, eu acho que o que o Neymar tem apresentado não condiz, né, o custo-benefício, as lesões e tal, mas se nós analisarmos o jogo do Neymar, só o jogo, é um cara que, se permanecer no Santos, focado, bem fisicamente, eu acho que o Santos não cai. Apesar da derrota ontem, eu vi o Santos dando respostas, né? E só que eu acho que a permanência depende muito do Neymar. Não sei se sem o Neymar o Santos vai ter forças para reagir, apesar de ter feito um bom jogo ontem contra o Botafogo. Mas o menino Ney não se ajuda também, né, Fábio Scheibe? É brincadeira, né? Ele dá argumento para as críticas, né, Carlão? Sempre dá motivo para as críticas. Ontem parecia até um lance daqueles veteranos, né, pondo a mão na bola, sem capacidade de chegar na bola, assim, realmente totalmente fora de jogo, fora de combate ali o Neymar. Achei muito infantil da reação dele também, já tendo cartão amarelo ainda, né, prejudicando o Santos, o que pode ter sido o último jogo dele com a camisa alvinegra, né, porque a gente sabe a permanência dele, e o Santos, a gente olha para o Santos agora, o Santos é o 18º com apenas 8 pontos, né, em 11 jogos, é muito pouco ponto nesse momento do campeonato, e o Santos, antes da parada do Mundial, que 10 dias, tem um confronto diretaço aí contra o Fortaleza que faz uma campanha horrorosa, também péssima nesse campeonato, né, acabou de 5 contra o Flamengo, esse jogo direto aí, fora de casa, antes da parada da Copa do Mundo de Clubes. Tá certo. Fabião, permanece aí na nossa resenha. Cara, o que aconteceu com o competitivo Palmeiras, principalmente nos minutos iniciais? Palmeiras fez até um bom jogo, achei que a arbitragem atrapalhou os dois, árbitro confuso e tal. Mas que início de jogo é esse? Que imposição do Cruzeiro, Fábio Scheibe? O Palmeiras começou o jogo com 2-0 contra, né? Acabou dormindo no começo do jogo. Cruzeiro avassalador, Caio Jorge num momento fantástico também. Cruzeiro fez 2 gols aí em falhas também, eu acho, do sistema defensivo do Palmeiras, que não entrou ligado no começo do jogo e praticamente definiu a partida em 4 minutos, né? É muito difícil jogar com a pressão no Mineirão, com muitos torcedores também. O Palmeiras até tentou igualar, principalmente no segundo tempo, jogou até melhor que o Cruzeiro, mas com uma desvantagem tão grande, o Cruzeiro soube administrar e conseguir essa bela vitória. O Cruzeiro que tá subindo cada vez mais do Brasileirão, né, Carlão? Lupe, você acha, a gente tem falado muito de Flamengo e Palmeiras, né? A gente até brincou semana passada, o duelo do campeão e do vice, não sei qual é a ordem, né? No Allianz Parque, mas você acha que o Cruzeiro tem condições de incomodar essa dupla? Está surgindo uma terceira via, Lupe? Tem sim, Carlão. Acho que o Cruzeiro é um time que pode figurar entre aí as primeiras colocações. A gente também tem o Bragantino, mas o Bragantino, se a gente for pegar um histórico dos últimos anos, ele sempre começa o campeonato ali, incomodando os líderes, né? Sempre chegando nas primeiras colocações, só que com o andamento do campeonato nacional, ele acaba despencando na tabela. O Cruzeiro, até pelo que tem demonstrado,
é um bom time, é um time organizado, é um time que tem bons jogadores e pode sim atrapalhar tanto o Flamengo quanto o Palmeiras na briga pelo título. Hoje eu coloco o Cruzeiro como um dos favoritos também ao título do Brasileirão. Tem elenco, hein? E tem elenco. Eu acho que também pode atrapalhar. Eu tinha certeza de vida fácil pro Palmeiras e pro Flamengo até o final do Brasileiro, mas esse time celeste aí tem demonstrado força para reagir. O próprio Botafogo hoje, na minha opinião, ele tá atrás do Cruzeiro em termos de favoritismo ao título, ele que é o atual campeão brasileiro. Sim, depois sem Almada, sem Luiz Henrique, eu acho que o Botafogo pede aí, né, pra brigar, não tem forças pra brigar diante de Palmeiras e Flamengo. 11h30, nós vamos pro Repórter CBN, na volta a gente vai dar uma pincelada nesse tumultuado Esporte Clube Corinthians Paulista. Repórter CBN. Segunda-feira, 2 de junho de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que acertou com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, medidas para calibrar a elevação do imposto sobre operações financeiras. O ministro também afirmou que combinou uma retomada de discussões para tratar de reformas estruturais. As discussões vieram após reação negativa do mercado financeiro na semana passada. Nesta segunda-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,17% aos 137.270 pontos. O dólar comercial registra queda de 0,53%, cotado a R$ 5,68. E o euro vale R$ 6,50, alta de 0,21%. A Secretaria de Comércio Exterior abriu uma investigação para averiguar a existência de dumping nas importações de folhas metálicas de aço carbono vindas da Alemanha, do Japão e dos Países Baixos. A informação foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O dumping consiste em vender produtos em outros países por um preço inferior ao praticado no próprio mercado. A tenista Bia Haddad foi eliminada nas oitavas de final da chave de duplas em Roland Garros, na França, ao lado da alemã Laura Siegemund. A brasileira foi derrotada por uma dupla de italianas por 2-0. A brasileira Luísa Stefani segue viva na competição de duplas e entra em quadra neste momento, também pelas oitavas, ao lado da húngara Timea Babos. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35, Antônio Lupe.
Faz uma resenha aí com a galera no Zap pra gente falar um pouco desse Corinthians aí que virou caso de polícia. Vergonhoso. E já entrou no vestiário, né? O Dorival Júnior estava tentando blindar, mas o próprio Garro já disse que o momento conturbado político atrapalha o dia a dia do time profissional, Lupe. Mandar um abraço pro JP de Moraes, que tá sempre participando conosco. O time do Guarani continua ruim, mas o nível do campeonato é pior, então ainda há esperanças. Boa semana, é o JP de Moraes. Bom dia, antes de começar a criticar o Palmeiras, só pra lembrar, ele já pegou todos os adversários da Libertadores e ainda Cruzeiro, Bragantino, Timinho. Quem que é o Timinho? Ô, louco, dá uma segurada. Quem que é o Timinho? Será que é o Corinthians? Ele é palmeirense, eu acho que ele chamou o Timão de Timinho. Ah, verdade. Vou dar uma segurada aí, pô. Desculpas aí a torcida, a imensa torcida do Corinthians e Inter. Então a segunda parte pode ser onde o Palmeiras pode recuperar e abrir uma vantagem na liderança. Falando que o Palmeiras já pegou aí os adversários mais fortes. As derrotas do Palmeiras, é claro que pro Flamengo ela foi no Allianz, mas derrotas normais. Eu acho que esse tropeço em Belo Horizonte, claro, é sempre um sinal de alerta e tal, mas Palmeiras vai até o final, é candidatíssimo ao título brasileiro, sem sombra de dúvida. O Rogério Pauletti de Sorocaba, abraços aos amigos da CBN, não foi nada inteligente levar o treinador da seleção para assistir o jogo do Corinthians. Bom dia, Carlão, acabei de ligar o rádio, quero ouvir a manchete da Ponte Preta de novo, Antônio Wilson do Nova Europa. Perdeu. Agora só o boletim. Só o boletim. Perdeu. Perdeu. Não tem... Pô, não deu moral pra gente, pô. 11 horas começa. Bom dia, povo abençoado. Excelente semana. Indo pra Paulínia, grande Derivaldo Souza, o nosso corredor. Bom dia, Carlão. Bom dia, CBN. Boa. Será que o Neymar esqueceu que tem VAR? Mas mesmo assim ele foi bem no jogo. Esse Kleber Xavier, ele é muito fraco. Aprendiz. Bom programa, amigos, é o Anísio do Carlos Lourenço que nos abraça. Sim, tem uma mas tia que o VAR nem Carlos entrou Lourenço. em ação na expulsão do Neymar. Nossa. O árbitro viu. Olha quem tá aqui, Zé Neves. Grande Eu vou Zé. fazer um gol e vou aí. É o Zé Neves falando que o Neymar também disse que vai brigar com a torcida do Botafogo. O Mateuzinho foi discutir com o torcedor do Corinthians. Mas, vai pro vestiário, vai embora. Tá louco, pelo amor de Deus. Neymar também pede, viu? Bom dia, amigos. Enfim, o Bugre fora do Z4 para não voltar mais. Quem mandou a mensagem pra gente foi o Cleiton. Grande Cleitão, obrigado pela mensagem. Salve, galera da CBN. 15 dias de paz. Nossa. Ótima semana. Se o Santos não quiser Guilherme Neymar, pode mandar para o Guarani. É o Edu do Táxi que mandou mensagem pra gente. A última desse segundo giro. Bom dia, meus amigos. O Neymar já era para ter sido expulso no primeiro cartão amarelo. Deu um pontapé no adversário. É o Moisés que mandou mensagem pra gente. Grande Moisés, obrigado pela mensagem. Já mais participações. Grande Antônio Lupe, o Fábio Scheib, 0-0 amargo na Neoquímica Arena contra o Vitória. Esse momento terrível da história do Corinthians, vergonhoso caso de polícia. E aquilo que o corintiano temia, né? O momento político interferir no futebol. E o Garro disse hoje, né? Em declaração ontem, aliás, disse que o momento, essa turbulência atrapalha o dia a dia do time profissional, Scheib. O momento no campo já não é bom de algumas partidas, né, Carlão? O Corinthians foi eliminado da Sul-Americana, né? Acabou vencendo alguns jogos apenas por 1-0 também. O desempenho do Dorival Júnior à frente da equipe não tinha agradado a torcida e agora culmina com essa situação fora de campo, né? No sábado, o presidente afastado, Augusto Melo, tentou voltar ao poder, né? Sob a alegação da nova presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que assume no lugar do Romeu Tuma Júnior, uma confusão danada. Aquela Maria Ângela de Souza Campos falou que as ações do Romeu Tuma passadas não tinham mais validade, então com isso o Augusto Melo poderia ser novo presidente, entrou na sala da presidência para tomar o lugar do Stabile, também foi uma confusão danada. Gaviões da Fiel foi acionada também, então muita gente na presidência, e o Corinthians vive essa turbulência fora de campo. A gente sabe como é difícil não levar para o campo, e o Garro fala justamente isso, né, que essa confusão fora de campo acabou até prejudicando a equipe, né, nesse empate 0-0 com o Vitória. O Vitória é um dos piores times do campeonato também, a torcida queria uma vitória, um triunfo ontem, né, acabou não conseguindo, e a situação acaba até deteriorando mais para o Corinthians, né? Pressão sobre os jogadores e pressão justamente sobre o Dorival Júnior com essa política conturbada, né? Rapaz, que coisa terrível. Não sei quem que... Eu não sei o nome dessa moça, não quero saber, não sei o nome
do antigo presidente do conselho, o Tuma, né? O Tuma Júnior. Comeu o Tuma Júnior. Eu não quero nem saber, Chaib. O problema é assim, isso mostra o quanto as pessoas pensam mais nelas do que no clube. Sem dúvida. Enquanto isso acontecer, pode ter certeza que isso vai ter reflexo em campo. Enquanto o Augusto Melo, a moça que foi lá no presidente do conselho, esse Tuma Júnior, o outro que foi, tudo eles só pensam neles, eles não pensam no Corinthians. Tá louco, que foi lamentável. Sábado à noite, as imagens, né, com o carro de polícia, pelo amor de Deus, gente, que coisa horrorosa. A sala da presidência ficou uma confusão, a sala da presidência tinha mais gente que... Lamentável, aí a gente pensa no torcedor que ama o clube, torcedor que é apaixonado, ele se depara com cenas terríveis envolvendo aí o Corinthians no sábado à noite. 11h40, vamos já com os nossos filhos? Vamos começar com o Bugrão que venceu no sábado o Retrô por 2-0, os protagonistas protagonizaram, né? Isaac fez uma boa partida, Rafael Bilu apareceu, o sistema defensivo não tomou gols. Será já, o Antônio Lupi, um novo momento do Guarani? A gente espera que seja, né? Que o Guarani possa aí continuar dando respostas positivas dentro de campo. Lupi. E quem sabe com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque agora tem um longo período até o próximo jogo contra o Itabaiana, são quase 15 dias de preparação, e a vitória em cima do Retrô por 2-0 no último sábado tirou o Guarani da zona do rebaixamento. O Itabaiana perdeu para o Floresta e mesmo o Figueirense vencendo o Botafogo da Paraíba, o Bugre vai terminar a rodada, é isso, né? Porque os outros times que jogam hoje estão brigando ali um pouquinho mais na parte de cima. O Bugre termina a rodada na 16ª colocação, uma a mais que a zona do rebaixamento, que hoje tem o Itabaiana, o Retrô, o Confiança e o Anápolis, que é o único time que ainda não venceu na Série C do Campeonato Brasileiro. Tranquilidade e paz no estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque antes do jogo existiu uma pressão em cima do trabalho do técnico Marcelo Fernandes. Inclusive, em caso de um resultado que não fosse a vitória, poderia acontecer aí o fim do trabalho do treinador, que depois da partida elogiou a entrega dos jogadores e comemorou os 3 pontos para dar um pouco mais de tranquilidade aos atletas do Guarani. Eu fico muito feliz de ver esse grupo de jogadores se empenhar e conseguir um resultado tão expressivo assim como ganhando uma equipe que acabou de tirar o Fortaleza numa Copa do Brasil. Não é para qualquer time fazer isso, e a gente tem que valorizar sim o que esses meninos fizeram dentro do campo. A gente chegou no Guarani com o propósito de entrar com tudo nesse projeto, porque é uma equipe que dispensa comentários, uma equipe que tem que estar em cima de uma Série C, não tem como ser de outra maneira. E esses meninos com 3 derrotas no começo do campeonato, assim que eu cheguei, têm feito de tudo que a gente pede, estão procurando os melhores. Às vezes os resultados não vieram, que nem no último jogo, em casa que a bola não entrou, teimou a não entrar, mas hoje acho que eles foram perfeitos, aquilo que a gente pediu e procurou fazer em cima do Retrô, que é uma grande equipe, eles cumpriram. E a gente está aí, de 15 pontos disputados, conseguimos 8, já é mais de 50% dos pontos, então acho que a gente está indo no caminho certo. Temos que ter paciência, o grupo está querendo muito. Tivemos problemas também nesses jogos que passaram de jogadores que estavam machucados, com suspensão. No último jogo lá, que nós empatamos com o Figueirense, tivemos jogadores que só foram liberados para a gente no sábado, para jogar a partir de segunda-feira. Mas eu tenho que enaltecer esse grupo de jogadores, a molecada realmente está honrando a camisa do Guarani. A torcida, a gente sabe a frustração que ela tem nesse momento, mas a gente veio aqui para trabalhar muito, a gente está trabalhando muito em prol disso. Aqui não tem empolgação, não tem nada, é apenas uma vitória de uma trajetória muito difícil que a gente tem pela frente ainda. Então temos que comemorar sim, os jogadores estão de parabéns, mas sem empolgação, porque o caminho ainda é muito difícil. O caminho é muito difícil, até porque o Guarani ele tem que brigar na parte de cima e não na parte de baixo. Mesmo assim, sai da zona do rebaixamento. Destaque para o Isaac, né, que colaborou com as 2 assistências, foi o garçom do jogo. O primeiro gol foi marcado pelo Emerson e o segundo gol pelo Rafael Bilu. Todos os gols marcados na primeira etapa. O próximo jogo do Guarani está marcado apenas para o dia 15 de junho. Hoje é dia 2, 13 dias aí até o próximo jogo, 7 da noite contra o Itabaiana. Olha só
como é um jogo importantíssimo. É duelo direto, mais um duelo direto de duas equipes que brigam hoje na parte de baixo da tabela. O Guarani é o primeiro time fora, o Itabaiana é o primeiro time dentro do Z4. Ah, Lupe, eu gostei, viu? Gostei do desempenho do Guarani, defensivamente correu poucos riscos, o técnico Marcelo Fernandes fez mudanças, né? Adotou uma postura diferente, com 3 zagueiros, né? Com o Sarará fazendo o terceiro zagueiro, o Rafael e o Alan Santos. Com o Alan Santos, o time ganha, sim, um pouco mais de experiência, de mais personalidade lá atrás, né? Já tomou segundo jogo, né, Lupe? Que sem tomar gols, né? Que nós falávamos aí. Empatou com o Figueirense 0x0. Com o Figueirense 0x0. E agora? Terceiro jogo, terceiro Floresta jogo também, né? com Floresta. Então isso também tem que ser salientado, sim, tem que ser valorizado. Tô com o Marcelo, tem que comemorar a vitória. Não é fácil vencer, né? E o Guarani vinha aí num processo complicado dentro da competição e venceu com autoridade. Ponto positivo pro Isaac, é isso que a gente cobra do Isaac. Né, até o Cabela brincava que o Isaac calou a boca calou a boca do narrador e do comentarista. Não vejo assim. Eu acho que o Isaac, ele mostrou aquilo que ele é capaz. A gente cobra de quem tem condições para entregar. O Isaac tem condições. Já mostrou isso com a camisa do Guarani, já mostrou isso com camisas de outras equipes. Então, por isso que a gente pega no pé dele. E ele deu uma resposta positiva, assim, contra o Retrô. A gente espera que o Isaac permaneça nessa caminhada, né? Para continuar num ritmo importante. Rafael Bilu, que é o jogador que arrasta, que é o jogador que não tem sentido a pressão, tem mostrado aí um bom futebol. E a gente espera que todos esses jogadores permaneçam neste ritmo, neste embalo, neste crescimento, porque o Guarani tem possibilidades de crescer, de subir posições dentro da competição. Por exemplo, o Lupe chamou atenção para esse jogo contra o Itabaiana. Olha só a importância dessa partida. Se o Guarani vencer, ele dá um pontapé de vez na região do rebaixamento. Ele vai a 11 pontos. Hoje, o 8º colocado, tudo bem que joga, né? É o São Bernardo com 11. Ou seja, de repente, uma vitória sobre o Itabaiana coloca o Guarani numa outra rota. Muda o pensamento do Guarani. Ainda está em tempo. 8 equipes se classificam. Então, se o Guarani conseguir enfileirar vitórias, eu acho que a classificação ela é bem palpável. Ainda com o pezinho no chão, como disse o Marcelo Fernandes, é pensar jogo a jogo, escapar desta situação incômoda que ainda vive, mas se embalar no campeonato, eu acho que o Guarani tem todo o direito de pensar num outro patamar dentro da Série C. Ô, Fábio Chaib, você que esteve na jornada no último sábado. A vitória é mais que fundamental para o Guarani, a segunda no campeonato, né? A primeira como visitante. O Guarani que há tempos não conseguia uma vitória e justamente por isso sai da zona incômoda, né? Da zona tenebrosa, da zona de rebaixamento. E é o que você disse, né? Próxima rodada, duelo diretaço aí contra o Itabaiana, né? O Itabaiana veio até o Brinco de Ouro para jogar contra o Guarani. O Guarani vencendo essa partida dá um salto importante ali. A gente sabe que o campeonato está muito... muita gente ali com 8, 9 pontos, né? Tá muito... o pessoal ali com 10 pontos, por exemplo, está na 10ª colocação. O Guarani tem 8, está na 16ª colocação. Uma vitória pode significar um salto maior na tabela também. O Guarani vislumbrando aí umas melhores posições. Boa, Fábio Chaib. É o seguinte, hein? 11h48, nós vamos para um rápido intervalo. Tem a hora do vôlei. Atenção, Ponte Pretano, hein? Preste atenção, Ponte Pretano, porque no último bloco vamos falar da Macaca e tem um material super legal que o Antônio Lupe preparou sobre o Ipiranga. Tem jogadores conhecidos no Ipiranga que é comandado... São dúvidas, hein? São dúvidas. E o Ipiranga que é comandado pelo técnico Matheus Costa. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. No dia 4, quarta-feira, começa a Liga das Nações de Vôlei Feminino.
Nos jogos que acontecem no Brasil, no ginásio do Maracanãzinho, nós temos aí o duelo entre a República Tcheca contra o Brasil. Esse jogo é no dia 4 às 5h30. No Maracanãzinho também, às 9 da noite, tem Coreia do Sul contra a Alemanha. E no Maracanãzinho tem nada mais, nada menos que às 2 horas da tarde, Estados Unidos versus Itália. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. (11h51), Lupe, hoje tem Ponte Preta e Ipiranga. Vamos falar primeiro da Ponte Preta, né? A Macaca que enfrenta o Ipiranga. O goleiro Diogo Silva falou a respeito dessa sequência positiva da Ponte Preta e uma vitória hoje pode ser importante para a Macaca ampliar a vantagem em relação ao segundo colocado. Olha, é o que a gente tentar fazer, buscar o que a gente fez nas duas partidas que nós vencemos, né? Tá bastante concentrado, bastante ligado, ao mesmo tempo que nós estamos ali no ataque, procurando fazer o gol, ter aquela atenção lá atrás, passar aquela segurança. Eu acho que o mais importante, quando não se toma o gol, a gente fica mais próximo da vitória. E nós temos conseguido fazer isso muito em alguns jogos e espero que nessas duas partidas a gente consiga também e a gente saia com as vitórias diante do nosso torcedor. Claro que primeiro é a próxima partida. Porque a Ponte, ela, se não me engano, vai fazer 2 jogos em casa. Isso mesmo, ela faz hoje contra o Ipiranga. E depois, no dia 14, tem o duelo contra o ABC. Os 2 jogos no Moisés Lucarelli, mas primeiro é pensar nesse duelo contra o time gaúcho. A Ponte deve ter algumas mudanças da equipe. Por exemplo, Léo Oliveira está suspenso, foi expulso. O Dudu retorna ao time. E o Serginho, que começou no banco de reservas, deve voltar ao time titular. Provável time da Ponte com o Diogo Silva, 3 zagueiros com o Wanderson, o Sérgio Rafael e o Danilo Barcelos. Na ala direita, Maguinho, no meio-campo, Dudu, Serginho e Elvis, e Arthur na ala esquerda. No ataque, Gé e Jean Dias é o provável time da Ponte Preta para encarar o Ipiranga da cidade de Erechim. O Ipiranga da cidade de Erechim. Então vamos fazer o seguinte, vamos conhecer o adversário, vamos conhecer o Ipiranga neste trabalho super especial que Antônio Lupe preparou pra gente. De olho no adversário. O Ipiranga Futebol Clube foi fundado no ano de 1924 na cidade de Erechim, que fica a aproximadamente 370 quilômetros da capital Porto Alegre. Desde 2016, o Canarinho disputa a 3ª divisão do futebol brasileiro e conseguiu boas campanhas, principalmente nos anos de 2019, 2020 e 2021, onde esteve muito próximo do acesso para a Série B. Campeão da Taça Farroupilha de 2025, o Ipiranga hoje é a 5ª maior potência do futebol gaúcho. 8º colocado na tabela de classificação com 11 pontos, o técnico Matheus Costa tem algumas dúvidas para escalar o time gaúcho para o duelo contra a Ponte. O repórter Gilmar Machado, da Rádio Tchê Erechim, fala dos problemas do treinador para o jogo contra a Macaca. Marlone e Jean-Pierre são dúvidas do treinador.
O Jean-Pierre, ainda no primeiro tempo, no jogo contra Tombense, saiu lesionado, apresentando uma contratura muscular. O Marlone foi substituído, ele entrou inclusive no lugar do Jean-Pierre, mas no segundo tempo, por volta de 15 minutos do segundo tempo, também teve que ser substituído, apresentando dores musculares. 2 jogadores que, portanto, requerem por parte do corpo clínico do Ipiranga uma atenção maior, e são dúvidas do técnico Matheus Costa. Na última rodada, o Ipiranga venceu o Tombense por 1-0 e se recuperou de uma goleada sofrida em casa para o Náutico. O técnico Matheus Costa não comandou a equipe do banco de reservas contra o time mineiro e retorna no jogo contra a Ponte Preta. O comandante do Canarinho projeta a importância de um resultado positivo jogando em Campinas. Acho que ninguém esperava o que aconteceu na penúltima partida. A gente teve uma semana de mobilização para reverter isso, conseguimos reverter, voltamos ao G8 e agora a gente mostrar realmente, e nada melhor do que mostrar contra o líder da competição, a nossa capacidade de ir lá para Campinas, fazer um bom jogo e buscar a vitória. Respeitando muito o nosso adversário, que é uma excelente equipe com grandes jogadores, assim como o Ipiranga é uma grande equipe, tem grandes jogadores. Então, a gente vem trabalhando e se preparando muito bem para a gente fazer um grande jogo e a gente ter 15 dias, quem sabe, de trabalho, mas um trabalho olhando na classificação dentro do G8. O treinador do Ipiranga também falou das principais armas da Ponte Preta e de que forma ele pretende neutralizar para conquistar os 3 pontos fora de casa. Eles têm um jogador espetacular nesse quesito, que é o Elvis. O Elvis, com espaço, ele coloca a bola onde ele quer. Eles têm um centroavante que nos 2 últimos jogos foi titular e deu muito trabalho para a defesa adversária, que é o Gé. A vitória que eles conquistaram os aflitos contra o Náutico, eles jogaram com 3 zagueiros, com o Danilo Barcelos sendo um terceiro zagueiro e o Arthur um ala esquerda. Então eles fizeram saída de 3 todo jogo, se defendendo com linha de 5. Nos jogos anteriores, eles não tinham feito isso. Eles eram líder da competição, daí sofreram um baque, né, perder de 4 pro Brusque em casa. Teve alterações, assim como nós tivemos. Então é a dúvida de como ele vai a campo contra nós. Vai manter essa situação de saída de 3, espetando os alas, vai voltar para uma situação de linha de 4, porque vai jogar em casa, vai tentar botar mais um jogador de frente contra nós. Então a gente tem que se preparar muito bem. Acho que acima de tudo é a gente saber o que a gente tem que fazer, independentemente da forma que eles entrarem em campo. Os atletas vai mudar muito pouco, então a gente entende e conhece, está passando para os atletas as características individuais de cada atleta, mas é a gente se impor com o que a gente quer fazer lá em Campinas para a gente buscar a vitória. Acho que você enfrentar hoje o primeiro colocado, o último colocado, tudo pode acontecer, é um equilíbrio gigantesco nessa competição. Tá aí, o Lupe, Matheus Costa estudou a macaca, hein? Hoje vai ser aquele jogo de muita tensão e atenção. Então o torcedor que vai pro estádio achando que vai ser um jogo fácil, lembra o que aconteceu na última partida, hein, em casa. Tomou 4 do Brusque. Então hoje o apoio das arquibancadas será fundamental, hein? É por isso, Fábio Scheibe, que a gente faz aquele sinal de alerta pra essa macaca aí, Scheibe. Não vai ser moleza, não. Não é moleza não, mas a Ponte é favorita nessa partida, né, Carlão? É a ponteira do campeonato aí. Ontem o Caxias até chegou perto da Ponte, mas é importantíssimo a Ponte Preta vencer esse duelo contra o Ipiranga para dar uma vantagem já na liderança da competição. Legal ver o Jean-Pierre, né? Apesar de não jogar nessa partida, provavelmente não jogar, o Jean-Pierre de volta aí, ele teve uma passagem pelo Ituano também, foi muito bem quando foi revelado pelo Grêmio, teve problemas de saúde também, e agora também tentando reencontrar o caminho, o Jean-Pierre no Ipiranga, o time gaúcho também, muita gente conhecida. O Marlone e Jean-Pierre, caso não atuem realmente, é um grande desfalque pro time lá de Erechim, né, Carlão? É verdade. Olha, Lupe, sabe que essas 2 rodadas aí, as portas da classificação, eu digo encaminhar a classificação, elas ficam escancaradas em caso de 6 pontos, né?
dentro de tudo isso tem os jogos, e a gente sabe que a Ponte no Moisés, ela anda dando umas patinadas, umas escorregadas. Você é um matemático, né? Tá sempre ali com a calculadora na mão. Com a calculadora, isso. Qual é a pontuação necessária para garantir uma vaga no G8? Então, uns 20... Acho que é mais. 5, né? Será uns 25? Acho que é mais. Vamos fazer uns 28 pontos? Será? Vou pegar a Série C do ano passado. Vamos ver aqui. Eu acho que uns 28, viu, Fabião? 25 ainda, sei lá, acho que briga um pouquinho ainda. Mas acho que uns 28 pontos. Em caso de vitória da Ponte hoje, ela vai a 19. Em caso de vitória sobre o ABC, aliás, é muito difícil, né? Uma equipe realizar esse doblete, né? Estas duas vitórias quando tem essas tabelas, esses dois jogos em casa. Mas se acontecer... 26 o Remo ano passado. Então tá aí, Fabião, mais ou menos 25, 26, ela dá uma boa encaminhada, porque ela vai a 19, se ela vencer o outro, ela vai a 22. Pô, ela fica ali, né, já na reta da classificação. Mas tem que tomar muito cuidado, porque contra o Brusque a Ponte já experimentou desse veneno, né, e hoje todo cuidado é pouco diante da equipe do Ipiranga, do bom treinador, hein, do estudioso Matheus Costa. Meio-dia, fechamos então, a partir das 4 hoje tem o Arena. Ô Lupe, com todos os confrontos, Fábio Scheibe hoje tá maluco, tem sorteio disso, tem sorteio de aquilo, tem sorteio, ele fica maluquinho. E tem a derrota do Palmeiras, né? A derrota do Palmeiras. Fica de olho na bolinha, Lupe, fica de olho nas bolinhas aí, Lupe. Valeu, gente, até as 4 então no Arena, até lá. CBN